Pronto. Coloquei aqui para gravar, porque aí é bom que, se alguém perder o debate, a gente tem registrado. Vamos lá. O debate vai ser zica. Vou colocar uma musiquinha aqui no fundo. Espero que não esteja atrapalhando o áudio. Se atrapalhar, vocês me avisam. Vamos lá. Holodomor. O Holodomor é um evento que abrange o começo dos anos 1930 a 1933, considerado um período de fome muito avassalador. Porém, o Holodomor também é erroneamente usado como falácia funcional pela maior parte dos anticomunistas como forma de pintar a União Soviética e, às vezes, mais diretamente, o próprio Stalin, como sanguinários e genocidas. Bom, início. O primeiro tópico. Os stalinistas, bem como os comunistas no geral, e até os que não veem o Stalin como exemplo de liderança, negam que houve fome na Ucrânia? Não. É desse princípio que começa a atividade liberal nojenta e vil, que, porventura, algumas vezes o camarada Gabriel também pensou igual. Essa direita nojenta curte colocar os marxistas no mesmo patamar dos terraplanistas e dos negacionistas históricos. Uma forma de se autodefender da esquerda é sempre colocá-la como gente burra e fanática, que não sabe olhar a história, e a direita como sábios leitores inteligentes. Mas afinal, houve fome na União Soviética no começo dos anos 30? Sim. Quantas pessoas morreram em decorrência dessa fome? Cerca de 2,5 milhões de pessoas, segundo a professora Helena Prudnikova, que é um dos melhores exemplos que a gente tem de um número médio de mortes de ucranianos no território da União Soviética durante o período de fome no começo dos anos 30. Eu quero começar essa conversa explicando o que de fato foi o Holodomor, de fato, antes de explicar o que se tornou o Holodomor. O termo Holodomor, que significa morte por fome, que inclusive é um termo que foi difundido pelos fascistas no Canadá para colocar o Holodomor no mesmo patamar do Holocausto, em meados de 1970 por aí, ou seja, antes de 1970 o termo não era muito utilizado. Calma, me perdi aqui. Morte por fome é um termo erroneamente aplicado para se referir a um suposto genocídio da parte do governo soviético para com a Ucrânia. Vamos começar com um ponto. O termo Holodomor é colocado de forma errada para caracterizar a fome dos anos 30 pelo simples motivo de que o termo em si centraliza a fome na região da Ucrânia. A questão é, a fome dos anos 30, cujos motivos serão falados a seguir, abrange quase toda a região euroasiática. Houve fome na Bielorrússia, na Ucrânia, na Rússia, no Cazaquistão, no Uzbequistão e até fora da União Soviética, como na Romênia, no Japão, na Ásia. E colocar a fome nos anos 30 como centralizada na União Soviética, precisamente na região do leste europeu, é uma tendenciosidade absurda. Vou para o segundo tópico, as reais causas. As reais causas da fome do Holodomor são quase nunca faladas por um motivo bem simples. Ela quebra muito facilmente a falácia do Holodomor, que diz que a União Soviética e causas humanas a geraram. As reais causas da União, ou as reais causas da fome, que matou de 1,5 milhão a 2,5 milhões de ucranianos, foi um surto de tifo, uma alta taxa de ferrugem agrária e uma seca violenta em toda a região do leste europeu. As fontes de causas naturais podem ser colocadas como no livro A História da Ucrânia, de Mikhail Khrushchevich, que por sinal era um opositor da União Soviética, o professor Nikolás Riasnovsky e o professor Mikhail Florinsky, que também é outro opositor, mas dessa vez ao método bolchevique. Ele se considera socialista, mas do método menchevique. E o artigo Natural Disaster and Human Actions in the Soviet Famine, de 1930 a 1933, do renomado professor Mark Tauger. Uma colocação muito importante é que o escritor Douglas Toller, que é um pesquisador que gosto muito, já falei dele várias vezes, ele gosta de ressaltar um trabalho feito com a professora Helena Plotnikova, que eu já citei aqui. E alguns anos depois, o Grover Furr, que escreveu aquele outro livro que eu estava falando uns dias atrás. O que esses três citam separadamente em suas obras é uma coincidência muito grande. E daí vocês vão pessoalmente julgar, né, nos quesitos pessoais, se vocês acham que é só uma coincidência ou se tem algum motivo por trás. O que eles falam é: durante o período da Segunda Guerra, enquanto a Associação dos Nacionalistas Ucranianos, um grupo que colaborou essencialmente com os nazistas alemães na Ucrânia, os arquivos de mortalidade da Ucrânia, do período do fim do czarismo até o começo dos anos 30, que é quase uma década, desapareceram.
Engraçado que todos os arquivos de mortalidade dos mesmos anos não sumiram em nenhuma outra república soviética. E sumiram justamente durante uma ocupação nazista com o apoio do nacionalismo ucraniano na Ucrânia. Embora eu, como stalinista, prefira sempre fontes favoráveis ao partido durante seu mandato, etc., às vezes, para falar de falácias impostas ao partido, ao Stalin, à União Soviética, é necessário que a gente olhe fontes contrárias ao governo. Eu creio que vocês concordam comigo que é importante olhar do outro lado da coisa, né? Portanto, trago mais uma obra, a da historiadora Jane P. Koecker, que eu vou deixar todos esses nomes, acho que eu vou deixar o arquivo no grupo também, para vocês terem acesso aos nomes, às fontes, etc. Ela escreve um livro bem anti-stalinista e lotado de críticas à direção do partido. Mas, por outro lado, no livro também, cheio de documentos para dar de fonte ao que ela fala, ela também ressalta que a fome na Ucrânia não foi um genocídio em nenhuma instância imposto por nenhum órgão governamental da União Soviética contra a Ucrânia e seus camponeses, né? Ditas as fontes e as causas, eu termino essa parte do debate que fala especificamente do verdadeiro Holodomor e o que realmente matou cerca de 2,5 milhões de ucranianos. Bem como um número próximo desse dividido entre diversos países da União Soviética, descartando também os números de mortes por fome da mesma causa em países fora da União Soviética. Embora eu pudesse aqui citar também mais um zilhão de fontes de apoiadores e opositores da União Soviética, professores e historiadores, pessoas patrocinadas por governos ou não, editoras de livro, grupo de pesquisa inteiro, papapá. E eu vou passar logo para a parte que importa, que é a criação do mito anticomunista. Vocês querem comentar alguma coisa dessa parte? Podem se desmutar para falar se vocês quiserem. Peraí, na moral, peraí que eu tô botando fone, peraí. Comentar no estilo de fazer uma exaltação ou debate? Não, na parte do debate eu vou passar a palavra para vocês e a gente debate. É mais comentar coisa caso você não tenha entendido alguma parte, pedir que eu repita, ou qualquer coisa do tipo. Mais um comentário mesmo. Então, não. Nada? Tá. Então eu vou logo para a segunda parte, que é, de fato, o mito do Holodomor. Vamos lá. Depois de dito o que de fato foi o Holodomor, eu preciso entrar no que é o imaginário popular, da propaganda anticomunista, e para resumir o que Gabriel, que nesse exemplo, evitando ofendê-lo particularmente, né, desculpas adiantadas caso haja ofensa, representa o pensamento das camadas populares. Ao usar o termo para Gabriel, como eu vou usar a seguir no texto, eu uso você de exemplo por sua mente sobre o assunto estar moldada completamente sobre o imaginário popular, longe das fontes concretas cuja única base é o fundamento cegamente fonte nazista, de William Randolph Hearst, Adolf Hitler, e Joseph Goebbels. Vou voltar à pesquisa que fiz anteriormente sobre Thomas Walker, que eu mandei no grupo, inclusive. O motivo é que só aquela pesquisa já rendeu um texto pequenininho, foi maior do que a pesquisa que eu tive que fazer agora. Vamos retornar a Adolf Hitler e sua ideologia expansionista alemã. O mito do Holodomor começa com Hitler. Na edição do Mein Kampf, o livro dele, Hitler escreve, enquanto estava preso, coloca claramente seus planos de dominação do leste europeu. O termo espaço vital, que vocês já devem ter ouvido falar, não é um termo nazista. É um termo usado no estudo de guerras e táticas de guerra, que representa uma faixa mínima de territórios que alcance as necessidades que o império precisa para crescer e não cair. O espaço vital que Hitler precisava e abrangia toda a terra do leste europeu até os Montes Urais, o que representava na época todo o lado europeu da União Soviética e alguns outros países também. As intenções que Hitler tinha ali eram tanto políticas quanto expansionistas. No quesito expansionista, Hitler necessitava das terras agricultáveis da Ucrânia. A Ucrânia, para os que não manjam tanto da questão geográfica daquela região, é um dos países mais brutais no quesito terra agricultável. Sua bandeira, amarela e azul, por exemplo, representa em amarelo os campos de trigo e em azul o céu. A Ucrânia é um símbolo de terra excelente para plantio, diferente de países mais ao norte da União Soviética, por exemplo. E é por isso, inclusive, que citei no nosso debate sobre a Ucrânia como é uma estratégia nazista atrair o exército russo para cidades civis, já que a Ucrânia tem tantas terras de plantação que poderiam ser palco de batalha, sem mortes de civis. Voltando a Hitler, ele precisava daquelas terras para plantar, ele precisava daquela região. Agora, o motivo político da região é o ódio mortal que o nazismo tem para com o socialismo.
Não é exagero nenhum dizer que o nazismo talvez odeie mais o socialismo do que odeiam os judeus, especificamente. Não vou entrar no mérito de qual é o motivo desse ódio, porque a disputa nazismo versus comunismo é palco para discussão ou para outro dia. Porém, o Hitler tinha necessidade daquele território. Indo para a prática, ao chegar ao poder em meados do começo dos anos 30, antes de se tornar o Führer da Alemanha, Hitler lança uma campanha de propaganda para o mundo com a temática genocídio por fome. A ideia era criar uma propaganda funcional para colocar os holofotes do mundo capitalista, que já temia o socialismo por ser uma ameaça à burguesia, vê-lo como um monstro genocida de fome. Não precisa ser um gênio para entender os motivos. Para você fazer a burguesia temer o socialismo é fácil. Eles sabem que no socialismo o seu lucro absurdo, seu império de exploração e seu poder absolutista vai todo pelo ralo, substituído pelos trabalhadores. Mas para você fazer os trabalhadores temerem o socialismo, que é um sistema que lhes garante qualidade de vida e fim de exploração, você precisa pintar o socialismo como um vilão. Para isso, Hitler coloca a União Soviética, comandada por Stalin, como um sistema autoritário, monstruoso, que estava fazendo um genocídio do povo ucraniano. Quais são as justificativas para a propaganda fascista coloca para o Holodomor? Primeiro, punir uma suposta revolução nacionalista na Ucrânia. E segundo, educar os camponeses ucranianos sobre o poder impositivo do Estado soviético. É isso que o Holodomor coloca como motivos que a União Soviética teria para causar o Holodomor. Assim, para fundamentar essa campanha, surge um apoiador do regime nazi-fascista da Alemanha. Eu usei o termo nazi-fascista em vez de nazista porque Hitler ainda não era Führer. Ele ainda era um cargo menor. Então o sistema da Alemanha ainda não estava concretizado nele. Esse apoiador é um cara muito importante. Ele se chama Thomas Walker. Esse nome é um peso gigante do Holodomor. Se você tivesse que construir um prédio nomeado de Holodomor, o primeiro prego da fundação desse prédio seria Thomas Walker. Thomas Walker é um pseudônimo de um californiano chamado Robert Greene. Se não me engano, Thomas Walker é o nome de um pirata americano da época de ouro lá da pirataria. E Robert Greene pegou esse nome por algum tipo de homenagem, sei lá, mas também não é o primeiro nome falso que ele usa. Pode ser coincidência também, a questão do nome do pirata, né? Thomas Walker era foragido do governo da Califórnia e do Reino Unido, justamente por acusações de antecedentes dele. Ele era um estelionatário, ele era um ex-presidiário, enfim, maluco. Ele também era acusado de produzir propaganda falsa, fake news, literalmente, falácias brutais, não só sobre o governo imperialista dos Estados Unidos, porque o nazismo é contra o tipo de capitalismo que os Estados Unidos e o Reino Unido aplicam, mas fake news também sobre o regime da União Soviética. Thomas Walker era literalmente um procurado do governo americano por causa das suas loucuras. O Walker escreve uma série de artigos. Não, só um detalhe. É importante que se fale muito de Thomas Walker, porque, por incrível que pareça, pode não parecer, mas muitos artigos que estudam o Holodomor ainda citam as obras desse cara. Sendo que era para ser uma coisa que, só de você colocar o nome desse maluco, você descredibiliza seu texto. Enfim, Walker escreve uma série de artigos, todos eles patrocinados pela empresa do milionário Hearst, que lembrarei a seguir sobre sua importância. Nesses artigos, ele escreve ser um jornalista que visitou a União Soviética e foi nas regiões de fome da Ucrânia para fotografar e registrar o que viu. Ele se coloca como um jornalista que é perseguido e arrisca a vida para expor a verdade do governo autoritário da União Soviética. Então, seu artigo mais importante é chamado Fome na União Soviética faz 6 milhões de mortos. Colheita dos camponeses confiscados pelo governo. Homens e animais morrem de fome. Esse é o título do artigo dele. Nesse artigo, algumas fotos do Holodomor que são usadas até hoje são expostas. Algumas dessas fotos, menos que outras, pelo motivo que eu vou falar a seguir. Lembra que eu falei do Douglas Totterow? No livro dele, Fraude, Fome e Fascismo, que é um livro excelente, ele ataca diretamente fascistas como Walker em capítulos inteiros do livro. E ele mostra, como uma pesquisa aprofundada, digna de aplausos, as fontes das fotos do Walker. Uma das fotos de uma criança magra de fome junto com seu irmão, que é uma das fotos mais famosas, é uma foto de 1922, que nem era da Ucrânia. E a outra foto, que é uma foto de um soldado morto de fome ao lado de um cavalo desnutrido, que também é uma foto muito famosa do Holodomor, é um registro da Primeira Guerra Mundial, para vocês verem que é uma coisa que às vezes tem 20 anos de antes do Holodomor, para você ver como as fotos do cara não tem fonte, é tudo descabido, sabe? Essas e outras fotos, porque ele não fala só dessas duas, estão no livro do Tottler, mostrando as suas verdadeiras origens. Mas o que importa é, resumidamente das fotos, das poucas que o Walker coloca nos artigos dele, nenhuma, eu vou repetir, nenhuma das fotos
é do que estava acontecendo na Ucrânia. Vou voltar para o começo do texto. Lembra que eu falei que a fome na Ucrânia aconteceu? Sim, eu falei. Só que nenhuma das fotos que o cara coloca é do Holodomor de fato. O Holodomor aconteceu, mas nenhuma das fotos que ele coloca no artigo dele é do que realmente estava acontecendo. É impressionante. O motivo é bem simples do porquê que ele não tinha nenhuma foto do verdadeiro Holodomor. Porque o Thomas Walker nunca pisou na Ucrânia. O investigador Louis Fischer expõe no jornal americano The Nation, inclusive o Louis Fischer não é um apoiador da União Soviética, ele é apenas um investigador da época que o fascismo estava começando a crescer. Ele se considera mais uma pessoa antinazista, uma pessoa antifascista, só que capitalista, sabe? O que é normal de acontecer. Ele posta no jornal americano The Nation, na época, com registros soviéticos de toda a passagem do Walker pela União Soviética. Cara, todas as passagens de avião, trens, ônibus que esse cara pegou, todo o trajeto que esse cara faz, ele nunca pisou em nenhum canto próximo da Ucrânia. Nenhum. E nem tem contatos de outros jornalistas por lá que poderiam justificar sua não presença ali. Porém, as escritas de Thomas Walker são patrocinadas e validadas pela empresa do milionário nazista Hearst, cuja empresa International News Services, que é da matriz da empresa Hearst Communication, é o serviço de notícia internacional de Hearst. Ele tinha se encontrado com Hitler, o milionário dono dessa empresa, em 1934. Vou só fazer uma pausa para falar da empresa do Hearst. A empresa dele é classificada com uma termologia. Eu estava vendo isso, foi num documentário, no vídeo do Ian Neves hoje. Eu já tinha pesquisado sobre a empresa dele, mas eu vi um termo que é importante lembrar. O tipo de imprensa que a imprensa do Hearst é classificada é chamado de Yellow News, se eu não me engano, que significa empresa amarela. Quer dizer, que significa imprensa amarela. Que é meio que tem a ver com mijo, sacou? Basicamente, o termo significa o tipo de empresa bosta, de imprensa bosta, é a imprensa dele, sacou? É o tipo de imprensa que cresce falando de sexo de famosos, de, enfim, grotesco. Pensa no Siqueira Júnior e o jornal do cara. É tipo essa porra. O Hess, ele tinha se encontrado com Hitler em 1934, quando Hitler já era líder supremo da Alemanha, né? Quando ele já era Führer, para firmar uma aliança de patrocínio entre a ricaça Alemanha nazista e a empresa do Hess. A Gestapo, que é uma espécie de CIA da Alemanha nazista, a polícia secreta, tipo a KGB, etc., da Alemanha, financiava as notícias da empresa do Hess para fazer de tudo para que a empresa noticiasse o melhor que fosse para a Alemanha. Cara, a empresa dele era gigante, o cara tinha uma influência absurda na época. Vocês imaginam o quão isso foi bom para a Alemanha nazista. Enfim, é claro que com o CEO dessa empresa sendo apoiador direto da figura do Hitler, é fácil, até porque foi ele que firmou essa aliança. Enfim, em 1930, como eu também citei naquela pesquisa do Telegram, o Hearst, ainda sem ter a aliança com Hitler, coloca outro cara no poder, pagando 8 vezes, eu digo de novo, 8 vezes mais do que esse cara recebia no cargo político dele. Para vocês verem que o cara era ricaço. Sabe quem é a pessoa que o Hearst coloca no poder para propagar as ideias que ele tinha? Benito Mussolini. Pois é. Quem fala muito bem com detalhe, nomes de pessoas, datas de jornais, etc., para quem é doido por esses mínimos detalhes que nem eu, é só veja um vídeo do Ian Neves sobre o Holodomor. Eu posso mandar o link também, do minuto 8:28 até o minuto 20:18, que ele fala mais sobre esses nomes, datas, jornais, etc., essa galera toda. Tem bastante detalhe lá que eu não coloquei para não ficar um texto muito grande. Em 1935, um escritor chamado Amend, que até então não tinha ligações com o nazismo e fascismo, fazer uma pausa. Gabriel falou que muitas vezes quando eu vou botar um cara que está falando sobre o Holodomor, ele caracteriza pelo cara ter ligações com o fascismo e nazismo. Eu acho que é certo, porque confiar em fonte nazista é complicado. Mas, enfim, esse Ewald Amend, que até então ele não tinha ligação nenhuma com o nazismo e fascismo. Sacou? Ele escreve um livro chamado Muss Russland Hungern, que é Devem os Russos Passar Fome? Acho que, não sei se está em alemão, não reconheci a língua. Sobre o Holodomor. E as fontes dele são os artigos de Thomas Walker da empresa do Hearst, patrocinada pelos nazistas. É claro que no livro o autor não deixa clara a sua ligação com o nazismo. Porém, suas fontes apontadas são diretamente. Ele escreve no livro dele, ele deixa no livro os direitos reservados ao pseudônimo Thomas Walker e William Adolf Hearst. Ou seja, o cara deixou os créditos da fonte dele à empresa nazista. Enfim, o livro do Amend também é cheio de fotos suspeitas cuja origem duvidosa ou inconsistente com as datas do Holodomor, que nem as do Thomas Walker.
como se uma Alemanha nazista patrocinando uma empresa americana multimilionária nazista que propagou o mundo com ideias falsas de outro nazista, o professor James E. Macy, da Universidade de Harvard, pega o livro do Hammond, reescreve, mantendo as mesmas fontes, só que meio que traduzido, de certa forma, reescrito para o inglês, chamado Human Life in Russia. Assim como o professor de uma universidade de Harvard, a fonte do livro são convertidas em nome da própria universidade. Vou fazer uma ressalva muito importante. Pelo amor de Deus, é bom que se deixe bem claro que Harvard não é uma universidade nazista. Eu não estou dizendo que Harvard é uma universidade nazista. Porém, o ponto é que nos anos em que isso foi publicado, a negligência de Harvard em não deixar um professor como James E. Macy colocar o nome da universidade no livro deles, torna o fato que eles cometeram um erro gravíssimo. Não significa que Harvard é nazista, mas eles cometeram um erro muito grave que acabou fazendo com que as fontes do livro, que eram fontes nazistas, fossem asseguradas por Harvard. Você duvidar de Harvard é muito complicado, sacou? Enfim, vamos lá. Onde foi que eu tava? Me perdi. Enfim, o ponto é que no James colocar o nome de Harvard no livro desse torna o fato que eles cometeram um erro gravíssimo. A relevância que qualquer coisa saindo de Harvard tem é imensa, é incontestável. Então, se torna muito difícil derrubar um livro desses. Se você não souber qual é a sua fonte, para alguém que não pesquisa muito a respeito de fontes e embasamentos, como representamos, enfim, as pessoas que têm um pensamento mais moldado na direita, você vê que a fonte é Harvard e não procura qual foi o embasamento do autor. Porque se você faz isso, você dá de cara com uma bela de uma suástica nazista. É fato. Se você procura a fundo a origem do Holodomor, você vai se dar de cara com uma suástica. É básico. O livro do Douglas Totler, que eu falei que é muito importante para aprender sobre a falácia do Holodomor, porque você descobre como uma ideia sai de Hitler, uma fake news, sem base alguma, para ganhar respeitabilidade de Harvard, Totler escreve no livro dele em 1987. Olha o número, 1987. Que é anos depois do Nikita Khrushchev colocar o Holodomor, assim como outras acusações ao Stalin, como verdade. Qual é a importância? Os arquivos soviéticos só foram totalmente expostos ao público, ou seja, passaram a não ser mais secretos, em meados dos anos 90, que é quando a professora Helena Plotnikova, que eu citei anteriormente, ela escreve a tese dela baseada nesses documentos. O que é impressionante é que o Totler, que escreveu em 87, fez toda a pesquisa dele sem ter acesso a nenhum documento oficial da União Soviética, porque eles ainda eram secretos na época. E ao minimamente escrever isso, ele estava colocando que um presidente da União Soviética, o Khrushchev, colocou como verdade. Ele estava indo contra isso. Traduzindo para uma linguagem mais liberal, para o que os liberais gostam de falar do Douglas Totler, o Douglas Totler estava escrevendo que a União Soviética não tinha causado intencionalmente o Holodomor, sendo que o próprio líder da União Soviética tinha dito que eles tinham sim feito isso. Para Gabriel, que nesse caso representa, infelizmente, o pensamento da direita sobre esse assunto, não sobre tudo, a União Soviética confessa ter causado o Holodomor. Mas, como eu havia citado antes, o livro Khrushchev Mentiu, do escritor Grover Furr, literalmente desmembra todas as mentiras que o ditador Khrushchev havia dito, incluindo a sua, entre aspas, confissão anti-stalinista do Holodomor. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando os documentos dos anos 90 foram expostos, foi provado que o Nikita Khrushchev havia mentido. E o Grover Furr, assim como Douglas Totler, estavam ambos certos em suas obras. Um, que escreveu uma obra sobre o Nikita ter mentido em quase tudo daquele discurso dele, e o outro sobre um que ia contra uma mentira de Nikita, do Holodomor. Então, ambos estavam certos, isso só foi provado quando os arquivos soviéticos foram expostos ao público, em 1990, 91, quando a União Soviética acabou. Enfim, é barril. Agora tem mais um tópico, mas eu vou vou ver se vocês querem comentar alguma coisa antes de eu passar, porque é mais texto pra caralho. Querem comentar alguma coisa? Eu quero comentar que para você não estar negando o Holodomor, mas a maioria do seu negócio é você tentando provar que o Holodomor é uma farsa da direita, feita por muitos caras da direita e comprovado pelos caras da direita que é o farsa, basicamente, tem ligação com o fascismo e nazismo. Não, olha, eu acho que tu não prestou muita atenção no primeiro tópico. Eu vou liberar o arquivo no grupo para depois vocês lerem com calma. Mas no primeiro tópico, eu digo claramente que o Holodomor aconteceu,
cerca de 2,5 milhões, talvez até mais, cerca de 3 a 4 milhões de pessoas morreram em decorrência do Holodomor, e eu apontei quais foram as causas. A seca, o surto de tifo, enfim, não citei os Que kulaks. eu vou rebater depois, mas continue. Tá bom, na hora que eu passar a palavra você rebate. Eu apontei que o Holodomor aconteceu, a quantidade de pessoas que morreram, segundo aquela professora que usou os arquivos soviéticos liberados como prova, bem como as outras inúmeras fontes que eu citei, mas eu disse que o que eu estou debatendo, o que eu estou dizendo que é farsa, é o que falam que foi o regime, né, o governo, enfim, o Stalin, o órgão do governo que a pessoa quer acusar, de dizer que eles causaram aquilo, sabe? De dizer que eles fizeram porque tinham motivo, porque não tinha motivo, enfim, independente. Eu estou desmentindo que a União Soviética causou intencionalmente, não que não aconteceu. Entendeu? Aconteceu e a União Soviética, inclusive, tentou impedir. Eles tiveram medidas de mudança para tentar impedir que a fome saísse da Ucrânia e acabasse passando para toda a União Soviética. E conseguiram resolver o problema da fome da Ucrânia no final, mais ou menos no final de 1934. É por isso que falam que o Holodomor vem dos anos 30 a 33. Porque no final de 34 já não tinha mais caso de fome na Ucrânia por esforços do governo. O que eu estou novamente dizendo, o que eu estou debatendo não é que não aconteceu, mas que aconteceu, mas não foi culpa do governo da União Soviética, como é dito. Muito se fala de Holodomor como um genocídio que o Stalin fez à Ucrânia. E não é assim que funciona. Mas tudo bem. Enfim, Vai continuar. vou voltar. Por que essa falácia do Holodomor é tão usada ainda? O motivo é simples. É uma propaganda anticomunista muito funcional. Eu já mostrei diversas fontes e fatos. Mandei podcasts e vídeos sobre como era Joseph Stalin e seu governo na União Soviética. Mas a pintura de que ele era um ditador sanguinário com paranoias de que ia ser derrubado continuou firme e forte por puro quesito de propaganda. Holodomor é uma ferramenta muito funcional para descredibilizar e intimidar qualquer pessoa que tenha desejo de ascensão ao socialismo. Colocar a ideia de que o socialismo é fome, junto de piadinhas de que o Stalin foi cavaleiro da fome, é uma forma muito eficiente de colocar as pessoas contra um governo transformador e revolucionário, como foi o mandato do Stalin. O Stalin conseguiu colocar no plano de 5 anos uma industrialização que leva em média de 70 a 100 anos, dado o grau de atraso que a Rússia tinha. Stalin conseguiu, mesmo com os embargos, que é até muito engraçado, porque nunca falam dos embargos que aconteceram com a União Soviética, mas só dos de Cuba, Coreia, por exemplo. Ele conseguiu, mesmo com esses embargos, colocar a União Soviética como segunda potência mundial. Se você tem um país com a saúde em pleno funcionamento, uma educação que desbanca vários países capitalistas, um poderio militar capaz de tomar toda a Europa e os Estados Unidos, como foi estimado no fim de 1945, segundo as fontes do Hoje no Mundo Militar, que não sou eu que estou falando, não sou eu que estou dizendo que o Exército Vermelho podia tomar toda a Europa e os Estados Unidos. Quem diz isso é o canal Hoje no Mundo Militar e as fontes dele. Vocês podem assistir o vídeo lá depois. Você precisa procurar mentiras para derrubar nesse país quando tudo está funcionando como deveria. Dessa forma, você pega uma Ucrânia extremamente nazista, que é nazista desde o fim do czarismo, e que foi o segundo país que mais bem recebeu os nazistas durante a invasão, ficando atrás apenas da Áustria. Depois da Áustria, que recebeu os nazistas de braços abertos e não teve derramamento de gota de sangue nenhum durante a anexação da Áustria, a Ucrânia foi o segundo país que mais bem recebeu os nazistas. Eles só tiveram dificuldade de enfrentar o exército. Mas tanto o povo como os grupos nacionalistas receberam muito bem os nazistas. Eles também foram o país soviético que mais teve colaboracionismo em denunciar famílias judias. Ou seja, você cagueta que tem judeu morando na cidade e a galera vai para campo de concentração passar pelo que vocês sabem que passaram, para facilitar a sabotagem nazista no sistema de infraestrutura ucraniana. E é um país com um legado nazista tão inegável que até quando se diz que a Ucrânia não é mais assim, eles não são mais nazistas, você pode literalmente ver que eles são colocados várias vezes num top 10 de países mais nazistas da Europa. Ou seja, a Ucrânia tem um legado nazista que não é desconstruído até hoje. O neonazismo ucraniano é bizarro. E eles têm um legado muito forte de nazismo para sempre propagandear a face nazista do Holodomor contra não só a Rússia, mas contra o socialismo no geral. Querem comentar alguma coisa? Que o próximo tópico ele é picante. Não. Tá bom. Então vou continuar. Gabriel e o Holodomor é o nome do tópico. Nessa parte eu falarei mais sobre os adoro você, bota meu nome. Calma. Mas é porque você faz parte do nosso grupo de debate. Eu preciso falar dos seus apontamentos. É importante.
Nessa parte, eu vou falar mais sobre os apontamentos e opiniões do camarada Gabriel, particularmente sobre a respeito de todas as nossas discussões sobre o tema Holodomor. Então, vou avisar aqui que terá sim nessa parte coisas particulares e pessoais, levando em conta que já discutimos o tal fenômeno do Holodomor várias vezes. Começando. Durante o começo de qualquer discussão sobre o Holodomor, o camarada Gabriel sempre descaracteriza a grande pesquisa que eu mandei no Telegram, sem fazer menção, sem responder, sem apontar um fato que contradiga qualquer coisa que eu coloquei, sobre Walker, o Hess, o nazismo que iniciou a campanha, e algo extremamente cansativo que ele faz, numa questão de desabafo, não de crítica ao cara, de falar, nossa, que merda que ele faz, mas uma questão de desabafo. Uma coisa que eu acho cansativo é começar a discussão colocando um vídeo, link, um artigo de alguém diferente sobre o Holodomor. Isso é algo básico. Qualquer pessoa, numa discussão séria, manda suas fontes, fala, ó, quero começar a discussão, minha fonte é essa. Pá, lançou. É uma coisa que Gabriel faz. A questão, o problema que tem nisso daí, é que grande parte das vezes em que você procura dentro dos artigos, você não acha a fonte ou os créditos de onde as informações foram tiradas. Ou a pior parte, quando acontece, poucas vezes acontece, felizmente, mas quando acontece é triste, que o argumento para sustentar o tema do Holodomor é a credibilidade do autor. Ou seja, vamos dar um exemplo. Ele mandou um vídeo do Castanhari, aqui, quer dizer, mandou não, né? A gente comentou sobre o vídeo do Castanhari, que ele fala de Holodomor no vídeo sobre a Ucrânia, mandou o vídeo do plano piloto e alguns artigos da BBC News, etc. Na minha opinião, é necessário que você, particularmente, camarada, faça uma revisão do texto que eu estou escrevendo aqui, que eu vou mandar no grupo, e um estudo bem superficial sobre o que significa imprensa. Quando a gente fala, por exemplo, do professor James E. Macy, que foi aquele do Harvard, a gente lembra que, embora a fonte dele fosse nazista, as fontes foram credibilizadas por Harvard, por ele ser professor da universidade. Assim, a fonte majoritária passou a levar o nome de Harvard, embora a universidade em si não tenha culpa. O mesmo pode ser aplicado nesse caso. Ou seja, a credibilidade do Castanhari não pode ser usada como argumento para ele falar de Holodomor e pronto, é isso, sabe? Por isso que teve todo aquela explosão quando ele falou de Holodomor e começaram a falar que ele estava botando fonte nazista. Enfim, acontece. O mesmo pode ser aplicado nesse caso, onde a fake news é novamente explícita, mas a credibilidade do autor ou escritor se torna motor da movimentação. Embora eu não enxergue o Castanhari como um monstro por repassar propaganda nazista para seus seguidores, eu entendo dois aspectos que é muito fácil de você se ignorar. O primeiro é o país em que a gente vive. Se o Castanhari, assim como outros de grande credibilidade e influência, descredibilizam a fake news do Holodomor e colocam a verdade sobre o Holodomor, que foi aquela que a gente já falou antes, eles serão pintados da mesma forma que as pequenas pessoas socialistas são pintadas. Da mesma forma que, às vezes, o camarada Gabriel me pinta quase como negacionista ao dizer que o Holodomor não fez as 5 a 12 milhões de mortes, que é como dizem que ele fez, o Castanhari, enfim, a mídia direitista e liberal queimariam o Castanhari se ele fizesse o mesmo, sabe? E outros influenciadores, se eles expusessem essa verdade. Parcerias, patrocínios, enfim, toda a carreira dessas pessoas estaria em jogo. Pessoas como Castanhari podem perder tudo se minimamente falarem contra a mídia direitista. Ou seja, plantar a verdade sobre o Joseph Stalin, a verdade sobre o Holodomor, no geral. Embora eu considere que é papel dele, assim como de todos os influenciadores, lutar contra essa direita opressora e apontar a verdade, eu também vejo a insegurança dele, Castanhari, plano piloto, etc., que tem de fazer isso e colocarem suas carreiras a perder. Assim como, volta ao primeiro ponto, que eu acho que o Castanhari, plano piloto, etc., a BBC, às vezes, Gabriel aponta simplesmente sua credibilidade como base do que a pessoa está falando. Eu acho que essas pessoas devem ser repreendidas, mas não esculachadas, sabe? A gente vive num mundo antidemocrático com o poder concentrado na burguesia, entendeu? Por isso, eu acho que essas pessoas não têm tanta culpa de repassar essa propaganda, embora vocês saibam que tipo de propaganda é. Embora vocês saibam qual é a fonte, que eu já acabei de falar. Embora todas essas histórias sejam repassadas por essas pessoas, a gente deve repreender por ser, obviamente, uma coisa errada, mas não esculachar, como estavam fazendo com o Castanhari, por exemplo. Bom, sobre o povo, a população ucraniana, que eu também já vi Gabriel colocando relatos pessoais, falando de parentes de pessoas da Ucrânia que faleceram durante o Holodomor por, entre aspas, culpa de Stalin, podemos falar várias coisas a respeito. Eu poderia fazer um debate inteiro só sobre relatos pessoais desses casos, mas eu vou tentar não me empolgar muito. Primeiro de tudo, é importante ressaltar o que eu já disse milhares de vezes. Relato pessoal nunca deve ser colocado como dado histórico para fontes controversas como o Holodomor. História não é uma matéria de exatas, em que 2 é 2 e 4.
E todos os historiadores chegam no mesmo consenso, sabe? Não é assim que funciona. A verdade é translúcida e confusa. É por isso que relatos pessoais podem ser mudados, medidos, mentidos ou desconsiderados. Assim como relatos pessoais de russos que dizem que o Holodomor não foi culpa do governo, relatos pessoais de russos que dizem que o Holodomor foi culpa do governo também não devem ser considerados como dado. E sim fontes concretas e históricas, como as citadas, por exemplo. Creio em algo sobre relatos pessoais contidos, por exemplo, no vídeo do plano piloto, de pessoas que disseram no vídeo, né, seus parentes morreram em decorrência de Holodomor, de Stalin, enfim, outras coisas. Não acho que sejam todos mentirosos. Como as pessoas falam, então você está dizendo que todos os relatos pessoais de ucranianos cujos parentes morreram do Holodomor são mentirosos? Não, não é isso. Como já dito desde o começo da discussão, o Holodomor aconteceu. Eu não nego que o Holodomor aconteceu. Tendo isso em vista, o que é muito provável desses casos são duas coisas. A primeira, uma lavagem cerebral, propaganda nazifascista que colocou nos sobreviventes da verdadeira fome, que o culpado na verdade era o governo e não as causas naturais. Levando em consideração o tipo de país e a influência nazifascista que a Ucrânia tem, é muito fácil você pegar um povo sofrido, um povo que passou por um período de fome depois de uma guerra mundial, e você planta na cabeça dele. Aquela fome que você passou naqueles anos atrás foi culpa do Stalin, sabia disso? Foi culpa dele. E essas pessoas vão passar adiante essas informações, vão passar o que eles foi colocado na cabeça, e que na verdade foi o Stalin o causador da fome que eles realmente passaram, o que não é verdade. A segunda coisa que é mais provável, que também é provável, mas são casos menores, eu acho que é menos gente que isso acontece, é literalmente gente anticomunista usando o passado de seus familiares vítimas do Holodomor como argumento anti-stalinista, anticomunista no geral. Eu creio mais na primeira hipótese. Assim, na conclusão, os relatos pessoais não devem ser usados como fonte histórica, nem contra nem a favor do governo sobre o Holodomor, e sim os dados e fontes históricas como já citados aqui. Ainda, para finalizar, os relatos não são todos falsos ou mentirosos. Vou voltar a dizer para eu não ser tirado de contexto. Os relatos não são todos falsos ou mentirosos, mas muitos podem ter sido vítimas de adulterações históricas decorrentes desse já claro nacionalismo vil da Ucrânia. Creio que não há mais nada a falar de Holodomor da minha parte. Vou dar a palavra a vocês. Preferencialmente Emily, porque eu disse que eu queria fazer o debate mais com ela. Mas se a Emily quiser ceder a palavra primeiro ao camarada Gabriel, também pode ser. Vocês que decidem. Se eu for falar mais alguma coisa após, vou deixar vocês falarem, né? Vou deixar vocês falarem. Vai ser mais no improviso, porque já terminei aqui o arquivo. Podem comentar alguma coisa, falar o que vocês preferirem. Eu poderia começar? Ou a camarada ainda vai querer começar, dado? Pode começar. Posso? Ó, se eu demorar de responder é porque eu tô comendo a salada de fruta, mas eu tô te ouvindo. Eu vou apresentar meus pontos, aí depois, se quiserem falar alguma coisa assim e tal. É o seguinte. O que você apresentou, Antônio, foi uma chuva de comentário realmente sobre várias histórias. Dá pra ver que você pesquisou muito e teve muito cuidado nas suas pesquisas. E pra ver, porque parte da surpresa que você achou, eu também achei nas linhas. O problema foi que simplesmente eu não consigo acreditar. Vamos seguir a página. Não é realmente fatos. Fatos. Fatos o quê? Relato histórico. Relato pessoal não é realmente fonte, não é fato, realmente. Já que, por exemplo, uma pessoa que veio na ditadura pode chegar hoje em dia e falar que a ditadura foi o paraíso. Então não é realmente fonte. Mas, quando existem russos que falam que o Holodomor foi culpa do Stalin, e outros falam que o Holodomor não foi culpa do Stalin, a maioria da galera que fala que o Holodomor foi culpa do Stalin foi gente da Ucrânia. A maioria das pessoas que falaram que o Holodomor não foi culpa do Stalin eram russos que viviam em Moscou e em outras cidades fora dessa zona de fome. A zona da fome matou mais da Ucrânia e do Cazaquistão, dentro da Rússia. Você usou exemplos que poderiam justificar a fome da Ucrânia. Foi uma grande época de secas, ou até mesmo de doença, não me engano, da ferrugem. Se esse realmente for o problema, sinceramente, dá para evitar. Você é um Estado soberano, uma das maiores economias do mundo. Como é que você consegue evitar uma fome desenhada dentro do seu Estado? Que vão dizer que é um dos únicos Estados daquela época que era independência. Assim, que já era um Estado dependente dentro
da própria Rússia. Posso responder essa? Então, Posso comentar responder esse negócio que você falou de como eles tá rápido? Não eu, vou demorar, não. eu gostaria de terminar tudo. Eu gostaria de Tá terminar bom, tudo. termino. Eu gostaria de ler aqui para vocês uma matéria, né? Que foi escrito por. Você pode pesquisar o que está. Francisco Louça. Assim. Eu vou ler a matéria aqui para vocês. Você pode dar a conclusão que vocês quiserem, mas eu uso a matéria também como meu argumento. A palavra do moço serve para acusar o regime de Stalin de ter programado com uma fome de morte a morte de milhões de ucranianos nos anos de 1932 e 1933. O nacionalismo ucraniano, que via assediado do nazismo, usou essa palavra para a palavra holocausto, que designa o genocídio ordenado por Hitler. Outra coisa que eu concordo, o Holodomor não foi realmente que nem o... Qual é o nome da palavra? Qual é o Genocídio? nome? Genocídio, não foi um genocídio. Eu acredito que foi sim uma morte programada para poder matar o povo ucraniano, que era rebelde do governo daquela época. Já que o governo, o Stalin, queria fazer a Rússia virar uma puta de uma potência industrial, acabou fudendo a própria população em fome. Mas eu vou ser nesse ponto. Ou programou o assassinato em massa de mais de 12 milhões de pessoas. Eita porra! Em 2003, o representante da ONU e vários países do leste da Europa, saídos da queda da União Soviética, incluindo a Rússia, alguns países árabes, Timor-Leste, Canadá e Estados Unidos, enviaram ao secretário-geral uma declaração sobre o Holodomor em que estimam em baixa o número de vítimas no valor de 7 a 10 milhões de ucranianos. O cidadão norte-americano Timothy Snyder, que defende a existência desse crime de genocídio no livre de Terra de Sangue. A fala dele. A Europa entre Hitler e Stalin de 2010 reduz, no entanto, esse número para 3,3 milhões. Escreveu que mesmo o presidente Viktor Yushchenko presta uma grave prejuízo no seu país ao reivindicar 10 milhões de mortes, exagerando assim o número de ucranianos mortos por um fator de 3. A verdade é que a fome na Ucrânia entre o ano de 1932 e 1933 foi resultado de decisões políticas internacionais que matou cerca de 3 milhões de pessoas. Portanto, o Holodomor não há certeza sobre a dimensão do crime. A questão a questão de, nesse caso, haver ou não haver genocídio está dependendo do resultado da investigação sobre a fome dos ucranianos foi internacional, se houver uma decisão política com a finalidade explícita de os eliminar. O historiador ocidental mais conhecido nessa matéria foi Robert Conquest, e dedicou grande parte da vida ao estudo da União Soviética e foi um herói para os acadêmicos anticomunistas. O governo norte-americano encheu de considerações. Teve uma revisão aos seus estudos depois do arquivo soviético ter ficado disponível. Concluído o seguinte: Stalin infligiu proporcionalmente a fome em 1933? Não. O que eu argumento é que, com iminência da fome, ele poderia ter evitado, mas colocou o interesse soviético à frente da alimentação do primeiro dos famintos, portanto, incitando ao consentimento. De resto, nessas fomes terão morrido perto de milhões de pessoas na própria Rússia. Os outros historiadores não marxistas, como todos os que propositalmente aqui cito, Anssi Goethe vai mesmo mais longe e é explícito a negar o genocídio. Ele escreve que o peso esmagador da opinião entre os estudiosos que trabalham nos novos arquivos é que a terrível fome da década de 1930 foi o resultado da rigidez stalinista e não de algum plano genocida. Portanto, sobre o Holodomor, há mesmo muitas sérias dúvidas sobre o genocídio. Propaganda pelo anticomunista realmente existiu.
todo o regime em vigor, democracia e ditadura, provocaram o genocídio e massacres. A República Americana quase eliminou os índios nativos. Em África, o colonialismo capitalista sancionou milhões de seres humanos. A discussão sobre o carnificina em armênios pelo Império Turco entre 1915 e 1923 é ou não é um genocídio? O fascismo nazi provocou o Holocausto. Inúmeras ditaduras tiveram propaganda e eliminação física e apoiantes da posição. Mas para genocídio ideológico ou de ETS com evidenciações nacionalistas. Não há muita forma de regime que escape à autoridade de crimes contra a humanidade, que significa a palavra genocídio a todos. Também tiveram os seus períodos de fome violentos a provocar milhões de mortes. Todos os casos, incluindo em virtual Holodomor, devem ser estudados com seriedade e lealdade, nunca com histeria e ideologia. Os mortos morressem e se pudessem pronunciar-se, certamente dispensaria a manipulação política em curso. Esse é meu simples e modesto ponto. Dona Issa Francisco Louça. O que eu quero dizer? Basicamente, eu concordo totalmente com essa opinião desse jornalista. Agora, um ponto que eu queria ressaltar é que Antônio disse que não está com medo de perder o tempo. Está com medo de perder o cargo, né? Mas vamos aqui considerar. Stalin não era muito conhecido na população russa na época que assumiu. Ele foi escolhido pelo Partido Comunista, não foi uma ação democrática do povo, já que Antônio defende que realmente não existe democracia, de ter vários tipos de partidos, como Partido Comunista, Partido Capitalista no mesmo governo, como temos hoje em dia no Brasil. Eu quero chegar esse ponto futuramente no debate mais a fundo, mas praticamente dentro do próprio governo comunista tinha os soviéticos, no mesmo termo. Eles são eleger partidos. Partido o quê? Eleger governadores de cada estado dentro da União Soviética. E para mim tinha lá 2 candidatos e a população votava. Mas nunca esse candidato era contra o próprio Partido Comunista. Nunca foi, nunca será o quê? Mas nunca foi. O que eu posso dizer aqui é que Stalin não foi eleito pelo povo. Sim, foi eleito pelo próprio Partido Comunista. Ele ganhou votação dentro do Partido Comunista e foi eleito. Ele não era nem um pouco conhecido da população. Ninguém mal sabia quem era ele na época. Então, por isso que ele começou a photoshopar fotos dele com Lenin, botando ele mais próximo da cama, mais grande, e mais próximo do. Não da própria imagem, mas sim mais próximo de Lenin. Só como eles eram próximos. Como Lenin era um líder salvador que transformou a União Soviética, que era um império que estava quebrado depois, durante a Primeira Guerra Mundial, em uma das maiores potências da Europa. De novo ao seu patamar, onde não deveria ter saído. Claramente, eu acredito que usar de forma como Edward Peruzzi, uma má colheita, meio de seca, um tipo de peste, algo assim, como motivo do Holodomor, realmente é uma passada de pano pelo que aconteceu naquele lugar. A gente pode dizer que talvez a culpa realmente não seja Stalin, mas como é que o governo dele não conseguiu impedir? Bom, não tinha que impedir para a fome de papel, tinha que impedir que a fome começasse na Ucrânia. A Rússia é um país tão grande, como é que não exportaram comida para lá? Eles exportaram mantimentos, qualquer coisa assim. Simplesmente deixaram o povo ucraniano morrer. Eu não queria interromper você, mas é porque tem uma questão sistemática que você acabou infligindo e eu preferi esperar você terminar para dizer. Que meio que você pegou uma grande parte do que você estava falando, você saiu de Holodomor para falar de Stalin, democracia, a eleição dele. Eu posso comentar, mas eu acho que não era o tema da capa que a gente ia falar de Holodomor. Poderia Bom, comentar, falando sobre... mas eu ia falar era só isso, para você não tentar fugir muito do tema. Só termina o que você for falar com... O ponto de conhecermos o Stalin, o provocador do Holodomor, você concordando, é de conhecer como é que é a figura dele, como é que era a figura dele, né? Então eu acredito que sim, sendo na altura assim. Você não vai falar sobre sobre o Holocausto sem falar sobre Hitler.
Você não vai falar. Eu falei sobre o Stalin, eu estou falando, citando coisas sobre o Stalin praticamente para mostrar pontos aqui o porquê das atitudes dele. Vou dar exemplo. A filha dele, que logo depois, na Segunda Guerra Fria, foi para os Estados Unidos, deu uma entrevista dizendo que quando sua mãe morreu, a segunda esposa de Stalin, todo e completamente já de bondade dentro daquele homem simplesmente foi embora. Essa maldade do Senhor para matar milhões de ucranianos inocentes. Né? Aí eu só quero dizer a vocês aqui. Todo mundo aconteceu, ninguém nega isso aqui. Agora, se vocês quiserem passar pano a um governo que deixou não, não sei quantas milhões de pessoas morrerem, já que o dado não é totalmente confirmado, não é 2 milhões de pessoas, mas nem sabe se foi entre 10 a 3 milhões de pessoas, é que existe um assassino. O assassino não é aquele governo. O assassino foi aquele governo que, sinceramente, fazer piadas com isso, você pode se ofender, pode se ofender, já que é um líder que você admira muito. Mas a pessoa já morreu há muito tempo. Que nem você citou que você fica com raiva quando cita um Stalin como mandador da fome, já que você não considera ele como o autor dele. Mas agora pense, quantas piadas ele já fez sobre alguns outros líderes? O mundo inteiro. Só porque... Então, se você faz piada com qualquer outro líder, não importa que seja. Ou seja, você também quer citar piada sobre o líder que você também defende. Isso que eu quero terminar. Posso? É Emily agora. Oi? É Emily agora, não? Era o que eu ia falar. Eu não sei se ela já voltou do banheiro. Eu posso só comentar, responder umas coisas que o Gabriel fala e depois eu passo a palavra para você, Emílio, ou você quer falar primeiro? Eu Eu quero juro que eu falar deixei você. rapidão, rapidão. Eu acho melhor é falar, porque senão se você falar eu vou responder, vai virar um debate. É rápido, não é muita coisa não, que eu sou meio cringe. Mas, tipo assim, eu só acho meio cringe você apontar como uma coisa, assim, muito fatal a arma de propaganda dele. No começo, quando eu ainda estava entrando em geopolítica e pá, que eu não sabia muito, assim, sobre, eu comentei sobre o Stalin, de, tipo assim, tirar foto com as criancinhas, assim, de forma muito sus. Mas, tipo assim, se realmente você vê isso como algo ruim, como algo, um ponto, assim, muito negativo, ao ponto de levantar no debate, eu acho que é o ponto mais irrelevante de toda a discussão. E também, algum outro negócio que você disse da filha dele, eu acho, sei lá, talvez isso conte como um relato pessoal, que não deve interferir no nosso debate. Mas sei lá, era só isso mesmo. Bom, Posso responder ou o Antônio vai falar agora? suas colocações foram importantes, camarada Emily. Sobre a relação do Stalin e a família dele, naquele link que eu mandei, que eu pedi para você terminar de assistir, não sei se tu assistiu ou não, mas fala bastante sobre, acho que tipo assim, uns 10 minutos do vídeo, fala sobre a relação que o Lenin tinha com a família dele, e aí cita uma questão do Stalin, período pós-stalinismo, os filhos dele, e a relação com a filha do Stalin e que os outros filhos de Stalin sofreram perseguições e foram muito censurados na União Soviética durante o período de Khrushchev, principalmente Brezhnev, porque depois de Khrushchev, Brezhnev foi o ditador revisionista mais perseguidor de gente no período da União Soviética depois de 53. O que muitos extremistas chamam o bagulho da filha dele como traição, falam que a filha traiu o Stalin, eu acho que foi mais por uma questão de sobrevivência. Porque se ela defendesse o pai como os filhos fizeram, falasse meio que a verdade, eles seriam perseguidos pelos revisionistas anti-stalinistas do período pós-Stalin, que esse período vem desde Nikita Khrushchev até Mikhail Gorbachev, ou seja, de 53 até 91. Até Putin hoje em dia, até no período de Putin ainda há muita censura quanto à questão stalinista. Hoje em dia menos por causa da guerra da Ucrânia, enfim. É assunto para outro momento, falar da família de Stalin, não queria muito fugir do tema, né? Bom, eu fiquei me segurando muito porque, cara, eu precisava prezar pela educação, não queria te interromper. E aí eu fiquei
segurando pra você terminar de falar. Quando você for falar, se a economia da União Soviética estavam virando a segunda economia do mundo, como Stalin não pôde parar uma fome em massa? Se o seu país é a segunda maior economia, aí que é o ponto. Você não está olhando do ponto de vista de datas. Quando o Stalin lançou a medida do plano de 5 anos, o primeiro período que a primeira época que foi aplicada a primeira fase desse plano foi no final de 1929. Durante o começo dos anos 30 a 33, o plano de 5 anos estava começando. E antes do período de 5 anos, a União Soviética não estava nem perto do. Vamos supor que já existisse o G7. Vamos supor, fazer uma suposição, que já existisse um G7 da vida, um G10. A União Soviética não estava nem perto de ser a 10ª economia, sacou? Então, quando o plano de 5 anos começou, a União Soviética ainda estava longe de ser a segunda economia do mundo. Por isso, o país não tinha tanto poder absoluto, como às vezes é colocado, como se eles deveriam ter sido deuses e acabado com a fome em 5 segundos. Mas o rolê é um. Você falou que julgar as questões naturais é mais uma passada de pano. Sabe por que não é? Por um quesito matemático. Em uma das fontes que eu citei no arquivo, me lembrem depois do final da discussão de mandar o arquivo no grupo, eu cito uma obra do escritor, quer dizer, do professor Mike Tauger, se eu não me engano. Eu tô com um PDF dele até aqui no banco de nós. Eu baixei um bocado de PDF para fazer essa pesquisa, né? Eu tive que ler coisa em inglês, em português, tive que botar coisa em russo com tradutor do lado, porque não sou fluente no alfabeto, pá. Enfim, ele coloca dados matemáticos e não teóricos. Você sabe quantas pessoas morreram em decorrência só das doenças do período de 30 a 33? Só de doença, sem a ver com especificamente fome. Ou seja, a doença que foi tifo e malária. Sabe quantas pessoas ucranianas morreram de tifo e malária? 900 mil. Você tirar 900 mil, que é quase 1 milhão, 100 mil é uma diferença muito grande, mas arredondando, você tirar quase 1 milhão dos 2,5 a 3 milhões de mortos é muita coisa. Então, muita gente morreu de doença. Tifo e malária não tinham cura na época no mundo todo. Para falar, não, mas então a União Soviética não tinha poderes para cuidar de tifo e malária, já que eles tinham uma saúde boa? Sim, mas não tinha cura no mundo inteiro para tifo e malária. O tratamento não era eficaz no mundo todo. Então, 900 pessoas morreram só de doença. A outra coisa são os gafanhotos, que também está no arquivo. Você sabe, você consegue imaginar, tipo assim, numa perspectiva, tipo assim, não é falando matematicamente, para eu pedir, Gabriel, você tem que saber de cabeça quantos hectares representam essa porcentagem. Não, numa suposição do tamanho que a Ucrânia é, você imagina o que são 30% da... Não é eu que estou falando esse número, não sou eu que inventei o número, está no arquivo do PDF, eu mando para vocês. 30% da plantação ter sido devastada por gafanhotos, 30% da plantação devastada, 900 mil pessoas morrendo de doença, uma seca avassaladora e um grupo de kulaks anti-coletivização assassinando vacas, tocando fogo em plantação, eu acho. Assim, numa perspectiva, até fazendo piada com o que Emily fala às vezes, eu vou te contar um segredo, de piada mesmo. Eu acho que isso não é passar pano, é muita coisa. É muita coisa, sabe? E essa questão de você ter falado que a medida que o Stalin, pelo poder da União Soviética de ser segunda potência, deveria ter cuidado disso em segundos, tipo, quer dizer, não em segundo, não foi o termo que você usou, mas de uma forma mais direta, eu discordo justamente por causa dessa questão. A União Soviética não estava nem no top 10 de economia quando o Holodomor começou. Eles tinham acabado de sair de uma guerra civil, estavam recebendo embargos. A outra coisa que você falou é, se a União Soviética é um país tão grande, por que não exportaram alimentos para a União Soviética? É aí que está os embargos. É o mesmo motivo do porquê que é tão difícil você tratar doenças como a Covid em países sob embargo, como Venezuela, como Cuba, como Coreia. É justamente isso. Por isso que eu coloquei naquele parênteses meio que como piada. É engraçado que não falam dos embargos que a União Soviética sofreu. Talvez, não numa perspectiva econômica, porque numa perspectiva econômica, países socialistas menores que a União Soviética se ferraram mais com embargos. Mas numa perspectiva de quantidade de países a favor do embargo, a União Soviética foi o maior país socialista que recebeu embargo no mundo, no quesito de maior quantidade de países a favor desse embargo e fazendo esse embargo. Então, um país que ainda não estava nem no top 10 econômico, com um plano industrial em pleno vigor,
com embargos a todo lado de países socialistas num bloco que ainda era o primeiro país socialista do mundo, então não tinha uma China para lhe apoiar, não tinha uma Coreia, uma Cuba para lhe apoiar. Então, ainda você tem toda a questão dos surtos, da doença, da fome, tudo isso está no arquivo, tá nas fontes que eu mandei no texto. Eu acho que você falar que tipo, é uma passagem de pano, que a União Soviética deveria ter resolvido rápido, eu discordo. A outra questão é, eu não queria entrar na questão do Stalin justamente porque foge do tema, na questão de eleição, democracia, etc. Mas, primeiro, na questão de o Stalin ser autoritário, às vezes as pessoas falam que ele não ouvia ideias dos outros e que ele era muito ele mesmo, a gente pode desfazer isso com vários livros, relatos, artigos, fontes, que estão todos naquele link que eu mandei no grupo, só sobre essa questão do Stalin, União Soviética, a vida dele, a galera não ouvindo, enfim, a galera que ouvia, que não ouvia, relatos pessoais, relatos não pessoais, pesquisas, enfim, tem tudo lá. Eu prefiro não colocar isso no meu bagulho, porque fugia do tema, sabe? Eleição, democracia, quem era Stalin, de verdade, pá, fugia. Mas todas essas questões estão naquele lance que eu mandei no link que eu mandei no grupo, só sobre essa questão do Stalin. Mas uma coisa que eu gostaria de falar de novo, porque você já citou isso, eu acho importante dizer, quando você fala que o Stalin ele foi escolhido pelo partido, mas não pelo povo, que não é democraticamente, o livro do Domenico Lossurdo, ele aponta na pesquisa que ele faz, ele mostra quais foram os quesitos, os critérios, as fontes, no livro dele, que eu li, terminei, gostei muito. Não agregou muita coisa para minha vida, porque falou mais do que eu sabia, só que apontou fontes. O Stalin era o líder que, durante todo o período de escolha dele entrar no partido, se as eleições da União Soviética fossem como as eleições que a gente tem nos Estados Unidos e no Brasil, ou seja, tivessem múltiplos partidos, etc., os caralho, o Stalin teria vencido com 90% de aprovação. É a média que ele fala, por 90%. Ele venceu, se eu não me engano, por 70%, porque o Trotsky ele teve um número de rejeição, ainda tiveram outras pessoas competindo. Porém, fala que se o sistema democrático deles fossem como o nosso, de múltiplos partidos, o Trotsky fosse de outro partido, as vertentes fossem todas iguais, o sistema fosse de urnas, etc., todas essas coisas, ele teria vencido com 90% de aprovação, que é muita coisa. Então, essa questão da passada de pano que você falou, que eu citei, e essa questão dele não ter sido eleito democraticamente, o que infelizmente foge do tema, a gente pode falar sobre isso em outra ocasião. Eu não queria falar nessa porque, enfim, tô gravando a discussão para mandar no grupo mais tarde, aí pode acabar ficando um vídeo de 3 horas só da gente falando de eleição de Stalin. Mas é só isso. Vou passar a palavra para Emily, se a Emily quiser passar para quem, enfim, desejar falar alguma coisa, tamo aí. Fui eu? Eu não quero falar nada, não. Então não. pode falar, Gabriel, se Tá quiser. bom, então eu vou rebater, então. É o seguinte, você citou que mostra foram 999 milhões de pessoas morreram na Ucrânia, né? Cara desse 900 surto, né? morreram só de doença. De toda a contagem do Holodomor, envolvendo fome, etc, os caralho, 90% foi só doença, tifo e malária. E outras que tiveram, decorrente das condições, enfim. Eu vou dizer aqui, é o seguinte, eu usei como segunda maior economia do mundo, mas por força de dispersão, por causa que você começa com a segunda maior economia, a União Soviética tem começando é a segunda maior economia do mundo na época da Guerra Fria, só usei como dispersão, me perdoe. Agora, eu quero dizer um ponto bem importante. 999 pessoas, 1.000 pessoas morreram por causa de tifo e malária nessa época, né? Certo. Então vamos dizer, nessa época, onde que esses dados foram tirados? De qual governo? Não foi de governo, foi a pesquisa que o professor Mike Tauger, ele faz usando dados dos relatórios de saúde de outras repúblicas soviéticas, da Rússia e não sei se ele usa a OMS, mas era o órgão de saúde internacional que tinha na época. Acho que era uma empresa britânica ainda, não lembro. Tá no arquivo, eu mando pra vocês. Então vamos te dizer uma coisa. Assim. Então eu quero fazer uma pergunta, então. Na época, pessoas estavam fazendo lista sobre a morte de pessoas na época na União Soviética. Teve duas pessoas que eu lembro, né? Elas foram na parte do lado do plano piloto,
se eu me lembro. Eu não consigo, se eu pegar aqui, eu pego a parte. Espera aí. 10 minutos. Pode falar na suposição, porque se tu for pegar, acho que vai demorar muito, pode alongar o. Se você se errar em alguma coisa, é só o engano. Só fale o que você quer se referir. Porque senão vai demorar Aqui. muito. Não, eu sei, pô, pera aí. Ah, tá bom. Eu sei já. Eu sei já. Aqui. Que fome teve mortes praticamente de milhões de pessoas, com mulheres e homens. E essas pessoas foram até presas Você tá por falando ter alguma coisa? botado. Porque acho que meu Telegram talvez tenha bugado. Você tá em silêncio. Eu tava falando alguma coisa. Mas Eu acho o que que meu eu quero Telegram pra me, bugou. Eu vou o sair que da eu cara e quero voltar. pra me Pera te aí. dizer, é pra me te dizer. Aí, aí. Então, Cleber, como é que vai a vida? Vai bem? Fale alguma coisa aí. Ah, não, tô te ouvindo, deixa pra lá. Ah, beleza, então. O que eu mais quero dizer é que esse cara pegou os dados de fontes na época da União Soviética. O engraçado é que também existem evidências também que implicam que muito da morte da fome, as pessoas, a União Soviética praticamente impôs que morte por fome na Ucrânia deveria ser dada por outros tipos, que é no caso da doença da malária e do tifo, como se citou. Normalmente a União Soviética usou essas duas doenças que estavam na época na região, por causa das mortes, por causa da fome na época. Essas doenças se espalharam como ratos, não em ratos, obviamente, mas como ratos. Provavelmente se espalharam muito, e com dessas doenças, por causa da fome, o Holodomor aumentou ainda mais, muito mais a quantidade de mortes. Mas a maioria das mortes catalogadas no Holodomor, né, para esses estados soviéticos, a maioria foram impostos que votassem por esse tipo de doença, malária. Consegue estar tudo bem. O aluno Suécia negou que tinha pessoas morrendo por fome lá por um bom tempo, negou até a morte. Praticamente até a morte da União Soviética negaram que morreu por fome. Né? Então, por que eles negaram? Se realmente a gente morreu por fome lá, por outros motivos, que a culpa não foi, por que eles negaram até a morte? Pessoas morreram lá. Né? Posso Aí continuar? vem outro ponto. Aí vem para outro ponto. Não, não quero terminar. Aí vem para outro ponto. Mesmo se a União Soviética estava começando por de desejação e tal, de produção e tal. A mal colheita, que você citou, como foi a mal colheita, de seca, que essa fome foi instalada até aí, a, a União Soviética, a União Soviética era maior do que a Rússia é hoje em dia. Como é que eles não pegaram reserva de comida, pegaram reserva de água limpa da parte mais do, acho que é do nordeste do país, mais do sul? Não, do sul não, porra. Do norte. Vai até para a capital, Levar capital água Moscou. salgada pra capital, amigo? Água, água, água. Não, você falou água dos oceanos. Isso é água salgada. Eu não falei água do oceano, não, amigo. Água limpa. Água limpa. Então por que o próprio Stalin não sancionou várias estimativas para tentar alimentar o povo a população ucraniana? Porra, você estava falando puro de um projeto. Puro de um projeto. Né? Para industrializar, para industrializar, puro industrializado. Por que você não faz um projeto? Né? Para poder alimentar o povo desse local e tentar ajudar na controlação da fome e da mal colheita. Já que a Ucrânia sempre foi uma das maiores exportadoras de grãos, de alimentos, para a Rússia e para outros países que a Rússia fazia comércio naquela época. Né? Então, a prioridade seria resolver lá do que industrializar ainda mais para o país. Né? Parece que os interesses da Soviética estavam na frente da própria população. Isso que eu deixava aqui bem claro. O Lodomor sim aconteceu, todo mundo aqui concorda.
Me dizer que o Stalin não tinha nada para fazer, que ele fez o que podia, controlou a Soviética, mentira. E essas 999 mortas por o nome das doenças, né? Tifo e malária, né? Morte dessas doenças, a maioria foram botadas falsamente para fingir que realmente não foi morte por fome. Porque, porra, tem pessoa morrendo na União Soviética, não pode vazar isso. Não existe casos que pessoa morrendo. Porque a população se sente segura, mesmo que tem gente morrendo no norte da Ucrânia, que é o lugar mais fértil. Sabe? Mas, tudo bem. Eu acabo por aqui. Beleza, eu vou comentar rapidinho, só caso outra pessoa queira falar antes, sei lá, Emily. Até porque no final, como eu disse que eu queria ter marcado a discussão entre a gente, eu também queria que você comentasse alguma coisa. Mas só antes, duas coisas. Primeiro, eu acho que você ignorou o começo do que eu tinha lido, do planejamento, o arquivo, pá. Quando eu falo para você que a fome do começo dos anos 30 aconteceu no planeta todo, mas na região euroasiática foi brutal, tem registro de seca até no Japão, que é na Ásia. Foi por isso que, inclusive, eu cito no arquivo que tem caso de fome até no Japão. Mas você novamente bateu numa tecla que eu citei no arquivo umas duas vezes, que é o fato do o termo, o assunto Holodomor, colocar como uma questão centralizada na Ucrânia, como se aquilo fosse só na Ucrânia e seus arredores, tipo, os países que fazem fronteira da Ucrânia, aquela região leste europeu. Não, amigo, houve seca no mundo todo. E eu acho que com seca agrária, você acabou com, quando você falou de água, eu não estava entendendo para que diabo você estava falando de água. Mas eu acho que você confundiu o tipo de seca agrária com o tipo de seca que a gente tem tipo, no Brasil, que é, não tá chegando água em tais regiões. Não, o tipo de seca que acontece no leste europeu e que aconteceu no começo dos anos 30 em toda a região euroasiática, ela é um tipo de seca de todo o clima. O ar é seco, a terra não consegue se umidificar, não é falta de água propriamente dita. Se você pegasse um cano que tirasse água da Amazônia, sei lá, você liga um cano que tira água do rio Amazonas, passa o cano por debaixo da água, leva até a União Soviética. Supor, tipo, um exemplo chulo, não ia resolver a questão. A falta não é de água líquida, é de umidade. É uma seca climática, não uma seca da terra propriamente dita, uma seca da região propriamente dita. O problema da seca não era literalmente a falta do fluido H2O, que você irriga as plantações. O problema da falta de água era climático. A seca, as plantas não cresciam por falta de umidade, entendeu? Então, o problema não era esse. Não era a falta, literalmente, do líquido, água. Você tinha falado por que não trazia água da região norte do país. Você tinha falado você tinha citado o termo oceano, mas depois você disse que não citou. Tudo bem, pode ter sido um engano. Enfim, eu também posso ter ouvido errado. Mas, primeiro, sabendo que o problema não foi a falta do líquido água, vamos entrar nesse exemplo que você falou. Por que não tira água da região da Ásia? Cara, você tem que estudar um pouco do relevo da Rússia. Se você vê por que se você vê o tamanho, a região que os Montes Urais abrigam e como é o terreno da Sibéria, você vai entender porque que a maior parte da população está concentrada na parte europeia. Por que tem tantas poucas pessoas morando na Sibéria? Não é só por causa do frio extremo, é porque o relevo de lá é péssimo. Não dá para se construir uma cidade, não dá para se construir uma vila, não dá para construir. É tipo um relevo horroroso. É montanha, é terreno acidentado, é vale, cordilheira, enfim, é uma catástrofe a região. Sem contar a falta de rios. Os rios da Rússia, eles são longos, ou seja, um rio às vezes corta o país todo. Só que os rios da Rússia, eles não têm ramificações. É um tipo de relevo que a gente estava até estudando em geografia lá no colégio, que é um tipo de rio que não possui tantas ramificações. Ou seja, você tem rios muito longos, mas se você tá, por azar, numa região onde o próximo rio é daqui a 130 quilômetros, você se fudeu, você não vai achar uma ramificação desse rio por perto, sacou? Mas tudo bem, mesmo que desse para puxar um cano lá do rio Volga para a Ucrânia, o problema não é a falta do líquido. Já citei esse rolê. A outra coisa que você falou foi que a União Soviética negou o Holodomor quase que até a morte.
Cara, não foi bem isso. A União Soviética, eles tinham o país todo, todas as repúblicas soviéticas estavam sabendo da questão da crise da fome na Ucrânia desde que começou, lá nos anos 30. A questão é, o que a União Soviética negou foi a acusação que a Alemanha nazista colocou para o mundo, de que a fome tinha sido causada pelo governo. Isso eles negaram até a morte. Fora as sabotagens dos kulaks, que eu preferi não colocar no texto, mas inclusive até Arthur me falou. Kulaks eu posso escrever um texto depois, só explicando o que eles fez, porque eu tenho que investigar também quantos por cento de sabotagem eles acabaram causando. Mas é um impacto muito grande, mas eu prefiro, vou deixar para lá, só porque eu não tenho dados e fontes concretas sobre kulaks agora. Mas o que você falou sobre eles serem negados até a morte, eles não negaram que o Holodomor aconteceu. Eles negaram que foi causado pelo governo. O que a Alemanha fez de propaganda, que os Estados Unidos replicou, que o Reino Unido estava sabendo, que toda a Europa, o mundo estava sabendo o Stalin botou fome nos ucranianos. E os motivos foi tipo os que você falou ali, que era, sei lá, para educar, para impedir uma revolta que era contra o governo. Enfim, isso a União Soviética negou porque não era verdade. Se você vê quem falou de Holodomor e quem colocou a culpa no governo, foi a Alemanha nazista. Eles tinham o interesse de desestruturar o governo soviético na região da Ucrânia porque eles precisavam daquela área. Se você tivesse uma revolta nazifascista na Ucrânia, como quase aconteceu, você poderia ter apoio da Ucrânia, como teve apoio durante a invasão. Foi o que eu falei, a Ucrânia foi o segundo país que mais bem recebeu os nazistas. Então, a probabilidade deles terem só desanexado a União Soviética, o que, por curiosidade, era permitido você sair do bloco soviético, você poderia ter uma aliança entre a Ucrânia, que daria terras extremamente férteis para a Alemanha nazista de graça. Enfim, não vou citar o como isso poderia ter dado merda, mas, enfim, tudo bem. A questão é, o que a Rússia negou não foi que houve fome na Ucrânia. Eles negaram que foi causado pelo governo, que foi a acusação que eu coloquei no texto todo. O que eu falei, que você também está repetindo sempre, nenhum de nós, nem eu, nem você, nem Emily, nem o mundo, a gente não nega que houve Holodomor. O que a gente nega, você no caso não nega, é que foi causada pelo governo. E o que eles negaram não é que havia fome na Ucrânia durante aquele período, é que não foi culpa do governo, não foi o Estado, não foi o partido, não foi o presidente da Ucrânia na época, não foi o ministério, não foi o Zezinho, dono de uma mercearia, que colocou fome na Ucrânia, foram as causas naturais, entendeu? Então o rolê é esse. Eles não negaram que isso aconteceu. E outra, as mortes por tifo e malária, eu fiquei com medo de você citar um engano que eu falei, mas eu acho que você nem ouviu. Eu disse que tifo e malária foram as maiores doenças, mas que tiveram outras causadas pelas condições sanitárias da época, porque a Ucrânia na época era um país fudido desde a época do czar. Que foi como, por exemplo, doenças provenientes de rato, que nem você citou, entre outras. Existem várias doenças provenientes de péssimas condições sanitárias na Terra, ainda mais doenças que hoje a gente tem tratamento, mas na época não tinha. Então, tifo e malária são as duas maiores de um complô de doenças que mataram 900 mil pessoas. Aí você falou que essas 900 mil pessoas, uma grande porcentagem pode ter sido colocada que foi doença para a União Soviética esconder grandes números de fome. É aí que está. Quem revelou esse lance das doenças não foi a União Soviética. Quem tinha falado que tinha sido proveniente da fome foi o Louis Fischer, desmentindo o livro do Walker, e o Douglas Tottler em 87. Os arquivos soviéticos que falam que teve doença só foram liberados em 90. Ou seja, pessoas físicas, investigadores próprios, sem apoio, patrocínio da União Soviética, investigaram e chegaram a conclusões de que tinha sido doença sem apoio dos arquivos. Então, a União Soviética, que no caso, a Rússia que contou, a Rússia só foi expor oficialmente os dados de doença, fome, enfim, o Holodomor, em 1990. Já tinha tido conclusões baseadas em arquivos de saúde daquela organização que eu falei, que se eu não me engano era britânica, arquivos de saúde da Ucrânia, arquivo de saúde do Cazaquistão, da Bielorrússia, de todos os países que passaram por essa questão de fome, de doença, eles já tinham chegado na conclusão de que tinha sido uma média de 900 mil pessoas antes da Rússia dar a versão oficial.
Então a versão oficial só foi chegar depois dessas conclusões já terem sido chegadas. Quando a Rússia deu a versão oficial, tecnicamente, só provou a verdade. Tem gente que fala, não acredito na informação do governo, então pode não ser prova e vai ser uma teoria para sempre. Porque eles chegaram a uma conclusão e revelar os arquivos depois só serviu de prova, de conclusão. Por quê? Prova, fonte e pesquisa, eles já tinham feito sozinhos. Esses pesquisadores e outros já tinham feito essas pesquisas de doença. Até aquele opositor da União Soviética, aquele opositor do governo bolchevique que eu falei, naquele livro que ele bota a história da Ucrânia, que ele fala sobre a seca, ele também fala de doenças que ele cita no livro um número um pouco mais baixo, 400 mil, mas é porque na época ele escreveu o livro lá para meados de 1937, pré-Segunda Guerra. Então, o que o Douglas Tottler e outros fazem com recursos em 1980, eles tinham mais recursos para saber de quantas pessoas mais morreram. Só que tinha gente falando que tinha tido morte por doença muito antes da União Soviética dar a versão oficial. Então falar que os fenômenos naturais são uma passada de pano e que as 900 mil pessoas, sei lá, não sei quantas porcentagens você acha, quantas mil não devem ter sido de doença, cara, é literalmente tendenciosidade, porque, tipo, é teoria, sacou? Você tá falando que a União Soviética deve ter classificado como doença alguns para esconder que, na verdade, uma parte dessas mortes por doença foi de fome também. Cara, mas não foi a União Soviética que falou isso, sacou? Esse é o ponto principal. É melhor você falar agora, porque você só não tem tempo sem falar nada. Fala aí. Realmente, eu queria que você desse sua opinião sobre o assunto, qualquer coisa a respeito, era importante. Entendi tudo. Peraí, era pra eu falar. Então, Profundo, compreendo sua capacidade. Profundo. não, tipo assim, eu nem tenho muito o que falar, porque, como é que é o nome? Como eu disse, na minha primeira experiência, na minha primeira aparição nesse tipo de assunto, eu já fui só, tipo assim, recebas e tomes, eu fui entupida de um bocado de informação, e eu só aceito e concordo hoje em dia. Ah, E tu a não quer reação falar, não? Hã? Ah, tá. Arthur, Mano, Não assim, pra continuar. eu não quero falar por dois motivos. Eu entrei nessa call quando eu acordei, então eu não posso apresentar dados para você. E seria muita sacanagem deixar vocês esperando, enquanto eu pego dados que eu não posso saber a procedência e só jogar na cara de vocês, tipo, foda-se, estou participando. tá, não, enfim, se você quiser fazer uma pesquisa depois do outro dia, enfim, quem sabe. Mas uma coisa, se você tiver perdido parte da discussão, eu tô gravando a discussão desde o começo, aí eu vou disponibilizar o grupo, tá? Eu vou aproveitar esse momento e Meu Discord pegar bugou de novo, outra. Gabi, pera aí, corta aí rapidinho, já volto. Voltei, Gabi, pode falar. Eu vou aproveitar aqui e pegar a minha segunda fonte. Caralho, tô me mutando. Eu vou aproveitar aqui e pegar meu segundo site que eu pesquisei ontem, que foi o do UOL, o Holodomor, ou como Stalin matou de fome milhões de ucranianos. Vou ler aqui Cara, pra vocês. antes que você comece, pra eu não ter que te interromper, só uma coisa. Se, tipo, o que você for colocar é só a visão de outro entrevistador, cuja fonte merece mais tempo de pesquisa pra gente saber qual é a fonte dessa pessoa, eu acho que não vale a pena, porque, tipo, pode acabar que você vai ler tópicos do mesmo assunto, da mesma fonte, só que às vezes falando de outras coisas, ou a mesma coisa com outras palavras, e vai acabar que eu literalmente vou ter que falar também a mesma coisa, sacou? Tipo, se for falar Mas é outra coisa. se falar de outros motivos que o Stalin teria ter feito, meio que não acrescenta nada, sabe? Porque eu já apontei os assuntos e você apontar outros motivos para o Stalin ter feito, ou apontar outro olhar de outra pessoa sobre os ucranianos terem morrido, sei lá, não sei se acrescenta muita coisa, cara.
Eu vou ler mesmo assim. Kiev, 27 de dezembro. Milhões de ucranianos morreram de fome durante a ditadura de Stalin. Mais de 80 anos depois, aqueles fatos de Ucrânia continuam lutando para Holodomor, como conhecido como essa tragédia, seja conhecido como um ato de genocídio pela comunidade internacional. O idoso Mykola Onisenko lembra que foi no outono de 1932 que as autoridades soviéticas começaram a recitar o pão e os grãos de milho e de cereais, as batatas e todos os demais alimentos que constituíam o sustento da população majoritariamente rural em um país considerado então o celeiro da Europa. Vi isso com meus próprios olhos. Grupos de 4 ou 5 passagens iam em casa para fazer revista. A nossa e nós perguntam onde tínhamos escondido o pão. Onde sempre. Onisenko. Ao mesmo tempo que conta como guardavam desesperadamente as sementes entre paras de outros lugares escondidos. O tipo de Stalin era obrigar os camponeses a entregar suas propriedades em fazendas de exploração coletiva e uma política justificou pela necessidade de aumentar a produção agrícola para a sua exportação em países capitalistas, a fim de financiar o funcionamento da União Soviética. Onisenko viveu na própria na própria pele essas desapropriações brutais e a crise da fome que trouxe para o povo ucraniano de Rossa, situada na redor de Beniensk, da Providência Oriental de Donetsk. Tinha ainda apenas 7 anos, mas lembra como lucidez como as autoridades soviéticas poderiam apoderaram das terras do cultivo de sua família, o que tinha de mais valioso os camponeses nessa época. Antes da crise e da fome da minha família, trabalhava nas suas próprias terras e vivia mais ou menos bem. Mas o governo queria que eu trabalhasse de forma... Puta merda. Fudeu. Tá bom. Para a guia de Antônio, o site caiu. Não, É, cara, O alô? site, Não o caiu site caiu. nada. O site não é caiu. alegria, mas eu vou aproveitar para comentar. Não Meio caiu, que não. o que você tá falando é mais outro relato pessoal, cara. Tipo, se você for procurar isso, você vai conseguir achar 7.599, exatamente. Eu contei no dedo, mano. Confia, contei no dedo. Você vai encontrar 7.599 relatos pessoais de pessoas que viram, que sentiram que o pai, que a avó, que todo mundo tava lá e que, enfim, aconteceu e os soldados vieram e pegaram tudo. Enfim, eles exportaram os grãos para o Mao Tse Tung comeu tudo. Desculpa, eu precisava. Mas, tipo, é aquilo, sabe? Eu acho que você trazer a visão de outro site, ou então de outro pesquisador, ou de outra pessoa que viveu na época e sentiu o peso do Holodomor, ou então a visão de uma pessoa que disse por quais motivos, trazer mais motivos que o Stalin talvez teria para supostamente causar o Holodomor intencionalmente. Enfim, todas essas questões, sacou? Tipo, não sei se isso acrescenta muita coisa ao assunto, entendeu? Ia voltar Sinceramente, robótica? não tá não, só tá falhando mesmo. Porque praticamente, vou dar um exemplo. Você falou que uma série seca, melhor na parte da Europa e também até mesmo no Japão. Eu precisei aqui, não tem porra nenhuma, saca? Por quê? Então Fome assim, nos anos 30 no Japão? lá da seca. Fome o quê? Seca climática dos anos 30 no Japão? Sim, não teve nada, não sei nada. Você tá procurando aonde? No Google, obviamente. Não tô falando que você não tá procurando no Google, você não ia procurar numa pedra. Tô perguntando em qual site você tá olhando. Não tem site nenhum. Eu procuro, não tem nada. Não Não, tem cara, nada. vai procurar num site climático a respeito que tenha registro de seca dos anos 30 no mundo todo, cara. Você vai encontrar Não lá. tem, não Ó, tem eu registro de vou. seca no mundo inteiro. Não tem, simplesmente isso. Eu botei seca no mundo inteiro. Não tem nada. Não tem obviamente nada. Não tem nada. Uhum, Não tem nada. entendi. Eu preciso aqui agora. Ó, calma. Você tá se exaltando, se acalma. Respire. Eu vou mandar agora todas as fontes que eu tava procurando. O arquivo, o outro arquivo sobre os desastres humanos. Eu acho até que fala
nesse segundo sobre a seca em toda a região euroasiática. Mas também, se não falar, eu vou abrir o documentário que eu estava assistindo mais cedo, pegar o nome da professora, que acho que é até russa, a mulher, que depois da União Soviética, né, depois de 91, ela fez uma pesquisa que encontrou a fome, foi como eu citei, na Romênia, no Japão, na região da Ásia. Vou pegar o nome dela, pego o trabalho dela, mando mastigadinho pra você, tá? Pra você não se exaltar, quebrar tudo aí, porque você não tá achando que você não tem absolutamente nada, sabe? Calma, relaxa, respire, respire. Vou te mandar, Não tá? vou nem se responder. Não, que você passa, você exaltou, você falou, não tem absolutamente nada. Eu vi você dando um tapão, não sei se foi na mesa, se foi na sua perna, alguma coisa. Pensei, pronto, o cara vai quebrar tudo, vai me bater. Não, tô falando assim, eu simplesmente pesquisei, porque eu estava claramente dizendo que eu não eu sei pesquisar. Eu estava olhando, eu olhei, eu levei a capa, então não tem nada. Tá bom, respire. Eu vou mandar. Você tá meio exaltado, não quero que você se estresse. Eu vou mandar mais tarde, depois, terminar de comer, não comi nada. Vou mandar do trabalho aqui. Porque assim, cara, se você jogar qualquer coisa no Google, você não vai achar. Você tem que procurar um site que tenha registros climáticos do mundo. Não precisa procurar um site especificamente sobre seca dos anos 30. Não. Um site que tenha alguma organização, tipo, sei lá, um IBGE da vida. Não o IBGE, porque acho que não vai ter. Mas um IBGE da vida que tenha registros desses períodos de seca, de cheia, de períodos férteis dos anos, por aí. Mas eu posso procurar e te mando para você não ter esse trabalho. Eu mando para você, relaxa. Eu não falo as coisas no ar, eu pesquiso, tá? Eu vou mandar, não se preocupe. Ó, o primeiro arquivo que eu tô mandando no grupo, acho que eu vou até encerrar a gravação, porque já terminou, entre aspas. Eu posso ou vocês têm alguma coisa contra? Nada. Mano, assim, eu tenho alguma coisa contra, porque se você encerrar a gravação vai acabar, tá ligado? Mano, mas só acaba porque termina. A verdade é essa.